A Vida de Inseto versus Formiguinha Z, inspiração ou cópia? E eu estou voltando com aquele série de vídeos que eu fiz aqui no canal, onde eu falo se o filme é uma inspiração ou uma cópia, onde eu discuto sobre ele, por que existe a ideia de que ele é uma inspiração ou uma cópia, e no final, depois de dar todos os meus pontos, eu falo se eu acho se é uma inspiração ou cópia. E um filme que sempre aparece nas listas é A Vida de Inseto versus Formiguinha Z. E acontece por vários motivos, pela história, mas também pelos bastidores que envolvem esses dois filmes. Então, eu vou começar diferente do que eu faço nos outros vídeos. Em vez de eu começar analisando as histórias, os personagens e a ideia, a mensagem de cada filme, eu vou começar analisando, eu vou começar falando, contando a história dos bastidores de cada filme. Porque a Pixar surgiu com o seu filme Toy Story. E Toy Story fez um grande sucesso. E quando Toy Story fez um grande sucesso, quem estava por trás da Pixar, quem seriam os grandes cabeças daqueles projetos, imaginou, vamos pensar nos próximos projetos a partir daqui. E a partir dali, eles rabiscaram quais seriam os próximos projetos da Pixar logo depois do primeiro Toy Story. E aí eles imaginaram filmes como A Vida de Inseto, Procurando Nemo, entre alguns outros filmes da Pixar. E naquela mesa tinha um cara chamado Jeffrey Katzenberg, um cara que era um gênio por trás de tudo. Ele é um cara que tinha uma grande visão das animações, ele também tinha uma grande visão por trás das histórias que poderiam acontecer ali. Obviamente, quando eu falo que eles rabiscaram algumas ideias do que seriam os próximos projetos da Pixar, eles não rabiscaram falando completamente qual seria a história, os personagens, eles rabiscaram mais qual seria a ideia por trás de cada um daqueles projetos. O grande lance é que um desses cabeças, que era o Jeffrey Katzenberg, pouco tempo depois, ele deixou a Pixar. Só que ele deixou a Pixar de uma maneira não tão legal como ele poderia ter deixado pela influência que ele tinha lá dentro. E com isso, ele resolveu que a melhor coisa para ele seria abrir o seu próprio estúdio de animação. O seu próprio estúdio de animação, e aí ele chamou alguns amigos dele. Já que ele já era muito influente na indústria, ele chamou simplesmente Steven Spielberg, que é um dos maiores cineastas de todos os tempos, e David Giff, que é um cara que muita gente não conhece, mas ele é muito conhecido nos bastidores do cinema. E esses três resolveram fazer o seu estúdio, e a partir daí surgiu a DreamWorks. E aí, através da DreamWorks, nos seus primeiros projetos, o Jeffrey Katzenberg, em vez de criar os seus projetos próprios, que ele imaginaria quais seriam os seus próprios projetos, ele pensou, eu sei quais são os próximos projetos da Pixar, eu estava lá, eu sei. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar criar os meus próprios projetos baseado no que a Pixar tem como ideia. Então ele sabia mais ou menos o ano que o próximo filme da Pixar ia sair, ele sabia mais ou menos qual era a temática e ele foi atrás. Então por isso que saíram filmes como O Espanta-Tubarões, da DreamWorks, e ao mesmo tempo saiu o filme na Pixar que era Procurando Nemo. E aí saiu o filme na Pixar que se chamava Vida de Insetos e saiu o filme na DreamWorks chamado Formiguinha Z. E por isso que você consegue reparar que Formiguinha Z, O Espanta-Tubarões, são filmes que têm uma qualidade bem inferior ao filme da Pixar. É porque eles fizeram com muita pressa para fazer esses filmes para poder tentar alcançar a Pixar e lançar antes. E foi isso que aconteceu aqui. Então, por isso que sempre que mencionam Formiguinha Z e Vida de Insetos, falam que um foi uma cópia do outro, por causa da história desses bastidores que envolve o Jeffrey Katzenberg. Essa saída dele turbulenta da Pixar, e quando ele criou a DreamWorks, ele tentou correr atrás para mostrar que ele podia ser melhor que a Pixar. E com isso, ele não deu muito certo, porque esses filmes que saiu, a maioria é muito ruim, só foi acertar lá pro Shrek, depois Madagascar, mas então é por isso essa é a história dos bastidores. Agora que eu deixei claro qual é a história, a diferença um do outro, eu vou analisar um pouco as histórias para mostrar que sim, os bastidores influenciam muito a achar que um filme é uma cópia do outro. Mas quando você entra dentro do filme, você vê que tem mais relação a tudo que envolve esses dois universos. Começando com a história. Eu acho que a história ela é sim um pouco diferente. A história da Vida de Inseto conta a história de Flick, uma formiga inventiva que ele, junto com o seu formigueiro, tem a missão de colher comidas para os gafanhotos que vão vir e aí eles não morrerem. Através disso, um dia ele acaba acontecendo uma besteira e o Flick tem que ir atrás de grandes insetos para tentar proteger ele dos gafanhotos e a história vai decorrendo a partir daí. Já o Formiguinha Z, a história é completamente oposta. Ele também conta a história de uma formiguinha operária, só que ele é uma formiguinha operária. E naquele formigueiro é dividido entre operários e guerreiros. Os guerreiros saem para proteger o formigueiro, enquanto os operários cuidam daquele lugar. Através daí, um dia ele acaba indo atrás da princesa, e por causa disso ele acaba saindo do formigueiro para lutar contra o cupinzeiro. Infelizmente a tropa inteira morre, e aí só sobra ele, e a partir daí acaba se desenrolando a história dele. Então a história em si, os dois filmes, são bem diferentes. A história em si
que é bem diferente. O que acaba começando a ficar muito igual é como funcionam os personagens e também como funciona a história por trás, a mensagem que o filme queria passar. Começando comparando os dois personagens principais, o Flick com o Z. Bom, o Flick, ele é um personagem que ele é completamente inventivo e ele nunca se sentiu confortável naquela posição que ele estava. Ele sempre sentiu que as formigas podiam ser muito mais do que elas são ali. Ele ama morar no formigueiro e ele ama ao mesmo tempo também fazer parte daquela comunidade. Mas ele sempre pensou em máquinas e também pensou em inventividades que pudessem fazer com que a vida no formigueiro ficasse mais fácil. E ao mesmo tempo, ele sempre teve o sonho de ir para fora do formigueiro, conhecer o além dali, porque realmente ele teve essa mente sempre fora da caixinha que ninguém dentro daquele formigueiro tinha. O Z tem uma mente parecida. Ele não é inventivo que nem o Flick é, ele não fica criando coisas, mas ele tem a mesma mente que o Flick. Ele odeia ser o que colocaram para ele desde criança. Ele odeia ser uma formiga que desde que era pequeno foi colocado para ser operário. Ele queria poder ter direito de escolha, poder querer ser quem ele é. Ele queria poder sair do formigueiro e aprender mais sobre aquele mundo. Nos dois casos, são duas formigas que eles pensam fora da casinha e que é muito importante para a mensagem final do filme, que essa ideia de eles serem a revolução, de quebrar aquele padrão que aquelas formigas estão acostumadas e trazer algo novo, trazer uma visão nova, mostrar que eles podem ser contra o que eles estão pré-estabelecidos a ser. Mas os dois têm a mesma ideia, tanto que os dois saem do formigueiro, os dois vivem aventuras, os dois querem ter essa aventura, os dois se sentem mais vivos quando eles estão fazendo algo pela sua comunidade. Então, os dois personagens, eles são muito parecidos em todos os conceitos. O conceito base dos dois personagens são praticamente iguais. E agora a relação vai ficar entre as princesas, tanto a princesa Ata como a princesa Bala. E pra mim, é outra relação muito parecida, desde a parte da função delas dentro do filme, até como elas foram criadas como personalidade. Porque as duas personagens, elas estão prontas para se tornar rainha, mas a mãe delas ainda não morreu, elas estão na parte de transição para se tornar rainha, elas estão em preparação. E as duas não têm certeza se elas querem realmente ser aquilo, elas não têm certeza se elas conseguem comandar tudo aquilo. E elas também têm dúvidas sobre o seu futuro e qual que é o papel delas dentro daquele formigueiro. Se realmente elas deveriam seguir o padrão que aquela comunidade sempre teve, ou se deve trazer algo novo. E as duas acabam seguindo também, se apaixonando pelo operário, no caso, ou pelo inventivo que ninguém botava fé. Eles também têm a mesma ideia de quando exploram o mundo, quando tem a ideia de talvez sair dali, eles veem que algo novo pode acontecer. Elas têm, claro, personalidade um pouco diferente um ponto ou outro, mas as duas têm ideias muito parecidas, porque elas são princesas muito parecidas. O conceito básico de princesa, dessa princesa de que está mudando de poder e que existe em várias histórias, não foi criado em nenhum desses dois filmes, é colocado exatamente aqui. Então, você é aquela princesa que ela está indecisa sobre o seu governo, indecisa do que ela deve fazer, indecisa sobre decisões futuras, o que ela deveria fazer pelo seu formigueiro e principalmente o povo como um todo coloca uma dúvida se as duas estão prontas para poder comandar o formigueiro. Então, em relação à personagem, a fragilidade das duas, o pensamento das duas e também como o mundo daqueles vê elas é muito parecido. Sem contar que o destino das duas dentro do filme também é muito igual. E a última comparação de personagem que eu vou fazer seria no grande vilão do filme. Enquanto no A Vida de Inseto nós temos o Hopper, no Formiguinha Z nós temos o Sargento Mandíbula. Os dois também têm uma relação grande. Claro, é diferente muito o conceito dos dois personagens. Uma formiga, o outro é um gafanhoto. Só que os dois têm um conceito muito parecido de mundo. Os dois acreditam que o grande poder daquele lugar tem que ser os mais fortes. Quem sobrevive são os mais fortes. O Hopper faz o que ele faz no Vida de Inseto porque ele quer mostrar que se ele não fizer aquilo, ele pode ser dominado pelas formigas. Enquanto isso, o Sargento, ele também quer fazer a mesma coisa. Ele domina as formigas através do medo, através do seu poder, através da sua hierarquia. Ele faz aquilo porque ele sabe que as formigas são mais fortes do que ele e que se todos os operários forem contra a classe dos soldados, que é menor que a deles, ele sabe que ele vai perder. Então os dois têm a mesma discussão na parte moral, a discussão de querer discutir que eles têm que ser mais fortes que a formiga e mostrar poder pelo seu tamanho, porque se o povo descobrir que eles são mais fortes do que quem está no poder, o povo vai acabar destruindo eles. Então, por esse motivo, os dois personagens acabam tendo os mesmos conceitos, e apesar de serem de personagens diferentes, serem de espécies diferentes, a ideia de mundo dos dois, a ideia de criação de personagens dos dois e a motivação dos dois é igual. Inclusive, o destino dos dois é muito parecido se você parar pra pensar. E aí, esses foram os três personagens que eu queria discutir. E agora a gente entra na moral da história. Qual que é a história? Qual que é a moral que esse filme queria trazer? É a mesma mensagem. A mensagem de a comunidade pode ser mais forte do que quem está no poder dela. Se a comunidade perceber a sua força, o poder mesmo que ele pareça ter algo inalcançável, pode se passar. E é isso que acontece aqui. No Vida de Inseto, os gafanhotos sabiam que eles eram minoria, eles sabiam que a formiga que trabalhava tão duro, se eles se juntassem, eles iriam acabar com os gafanhotos. E acabando com os gafanhotos, eles não teriam mais aquela alimentação que eles têm ali. Então, o tempo inteiro eles queriam mostrar esse poder em cima disso.
E a mensagem do filme é realmente passar essa ideia de, olha só, se as formigas se juntarem, ou se qualquer comunidade muito grande se juntar contra uma comunidade que tem poder, mas é menor, o povo sempre vai ser maior do que aquele poder. E no caso do Formiguinha Z, é a mesma mensagem. O exército, ele já estava mais fraco, ele já tinha muito menos gente do que a formiga operária. E por isso que eles queriam ter os poderes. Eles queriam mostrar quem é o poder. E por isso que o sargento tinha a ideia de enfraquecer o formigueiro. Porque ele sabia que enfraquecendo o formigueiro e enfraquecendo a rainha, ele poderia ter o poder. Só que o povo percebe isso antes, eles se juntam e passam a mesma mensagem que o Vida de Inseto. O poder do povo é muito mais forte do que o poder que só está lá pelo poder. E a junção deles acaba destruindo isso. Então a junção desses dois acaba fazendo que é a mesma mensagem, é a mesma moral, é a mesma ideia que eles querem passar. Então analisando isso, analisando a história por trás do filme, analisando a história do filme, os personagens e a moral que o filme tem, eu não consigo colocar que o filme Vida de Inseto e Formiguinha Z, apesar de serem muito parecidos, são uma cópia. Eu coloco que eles são uma inspiração. E na conclusão agora eu vou falar por que eu acho isso. Bom, é bem verdade que é meio... Claro que de primeira você vai colocar como uma cópia, que esse filme é uma cópia. Exatamente porque é tudo muito parecido e porque a história do Jeffrey Katzenberg acaba fazendo com que você acabe levando a atender, acabe levando a acreditar que ele copiou totalmente aquilo. Mas como eu falei, quando a Pixar foi criada, eles não tinham ideia de como seria a história de cada filme. O que o Jeffrey Katzenberg fez não foi um chute também. Quando você pega filmes que falam de comunidade, quando você pega filmes que se falam de grandes de animais que têm características parecidas, acaba tendo mensagens parecidas. Por exemplo, se você pegar o filme B-Movie, que não tem nada a ver com esses dois filmes, você vai conseguir fazer relação muito grande. A moral do filme, a história e os personagens. Porque de novo, é aquela ideia de comunidade e as mensagens acabam sendo muito parecidas. Então, eu não coloco esse filme como cópia, eu coloco esse filme como uma inspiração, ou até certo ponto, coincidência histórica eu coloco. Porque qualquer história de qualquer animal que tenha características parecidas com essa, vão acabar caindo em temas muito clichês, em temas muito repetitivos. Essa ideia do povo ser maior que o poder, e já que essa ideia sempre vai ser a base desses filmes, os personagens em volta deles sempre vão ser esses personagens iguais. Sempre o personagem que vai ser o protagonista, ele vai ser alguém que vai tentar quebrar aquela sociedade que está presa em um padrão. E o vilão sempre vai ser aquele cara que vai querer sempre mostrar o poder através da força. Então, de novo, eu acho que esse filme não é uma cópia, os dois são uma inspiração um no outro. Porque exatamente, não é porque o Formiguinha Z e o Vida de Inseto têm os seus bastidores muito parecidos e que acabam se conflitando, que acaba sendo uma cópia. Porque como eu falei, qualquer filme que pega animais como esses, que tem um senso de sociedade como esse, vai acabar tendo mensagens muito parecidas. Eu falei o B-Movie, mas tem outros filmes que se você quiser pegar, você consegue fazer essa relação muito fácil. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Formiguinha Z e de Vida de Inseto? Qual é o seu filme preferido entre os dois? Você acha que é uma inspiração ou uma cópia? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.